Wakeboy, boa noite. A nova teologia está chegando, está no ar. Comigo, eu sou Nelson Costa. Wakeboy, a nova teologia está no ar. Wakeboy, a nova teologia. E o tema de hoje é um tema delicado, complicado, difícil de falar. Acho que é um dos temas mais difíceis de se falar nessa sociedade que nós vivemos, porque é um tema que todos nós dependemos dele. Todos nós precisamos dele. Então, como falar? Eu vou tentar falar novamente. Agora eu não tenho como nem usar a nova história recente da humanidade. Não tenho como usar para falar desse tema. Porque é um tema que é uma baita de uma profissão, da qual não sei quando começou a existir. É por isso que não tem como eu falar assim, vamos começar, vem pra cá comigo, com a história da humanidade recente, atual. Não tem como. Mas mesmo assim, eu vou falar desse tema. Esse tema de hoje diz o professor. Hoje nós vamos falar do professor, de uma grande e linda profissão de homens e mulheres que se dedicam, que gastam as energias de toda a sua vida no ensinar aquele que ainda não sabe nada, quase nada. O professor ou a professora, como você quiser entender neste momento. Ok? Então nós vamos perder alguns minutos aqui, talvez uma hora, para tentar entender o que é o professor, a professora, o homem e a mulher. Quando começou esse processo de ensino que é ligado ao professor? Eu acho que ninguém tem como explicar quando foi isso que começou. Mas, porque nós temos uma história recente da humanidade, que eu sempre digo que é de Adão e Eva para cá, e como não dá para usar essa história para falar dos professores, a minha pergunta é: como falar? Como tentar explicar e entender este tema de hoje, o professor? Esta semana, estamos na praticamente última semana do mês de maio. Ainda tem 2 dias da próxima semana que vai entrar, ainda é o mês de maio. Domingo, segunda e terça ainda será maio na próxima semana. Ok? Então, mas é um mês que é o mês do meu aniversário. É um mês que eu gosto muito. E é o mês de maio, também hoje, no caso de hoje está fazendo 16 anos que minha mãe partiu deste mundo para outro. Não sei onde ela está, mas hoje faz 16 anos. Assim como faz 16 anos que eu estou numa nova história na minha vida. E para mim saber quem é essa nova história, eu tenho um professor. Quem é este professor na minha vida? Este professor na minha vida, você não conhece. Tá? Eu nem sei qual é o nome dele, certo? Este professor que está há 16 anos me ensinando uma nova história. Este professor que está há 16 anos me orientando num novo caminho. E ao mesmo tempo me dando uma missão. Então, nós temos o professor e a professora, o homem e a mulher, que são instrumentos separados para doutrinar cada um de nós a partir da infância. Qual é o momento certo de nós entrarmos em contato com o professor? Digamos, ir para a escola, para a sala de aula. Qual é o melhor momento para a criança?
Para isso, nós temos que entender o antes do professor. O antes do professor, nós temos o pai e a mãe. O pai com uma missão e a mãe com outra missão. 100% Laerte Gomes. Seja bem-vindo. Juntos vamos tentar aprender ou ensinar. Esta semana, hoje é segunda-feira, eu tenho mais 2 temas que eu quero falar ainda essa semana. Eu vou tentar falar hoje, amanhã e quarta. Vou tentar, não sei se eu vou conseguir, às 8 horas da noite, para fechar um ciclo. Porque no próximo tema que eu já marquei, eu quero que a participação de vocês que estão me ouvindo. Eu quero chamar pessoas para a gente começar a debater, para que eu não possa ficar aquela coisa solo, só eu falar. Eu quero também ouvir você do outro lado, as suas ideias. Eu quero ouvir os teus pensamentos, porque para juntos nós conseguimos construir uma história, continuar evoluindo. E o professor e a professora estão fazendo isso para nós? Conseguiram chegar no ponto naufrágio, no ponto mor de nós evoluirmos como seres humanos? Bom, no meu pensamento eu digo que não. O professor não conseguiu atingir essa meta do homem e a mulher evoluir. Por quê? A culpa é de quem? A culpa é do professor? A culpa é da professora? A culpa é do pai? A culpa é da mãe? Eu vou resumir e dizer de quem é a culpa. A culpa é de todos nós. Todos nós somos o culpado de tudo isso estar falhando. Existe o professor da pré-escola ao mais alto grau de informação e formação pessoal de cada um. Da pré-escola à universidade, à faculdade, onde as pessoas completam o seu aprendizado para ser um cidadão do bem ou do mal. Uma pessoa com profissão para exercer ou uma pessoa apenas com o diploma que lhe foi imposto pela sociedade. Neste ponto, neste caminho, o professor também tem culpa. Tanto o professor como a professora. Desde o princípio até o alto grau de ensino. Porque o nosso sistema falhou. E isso não tenho dúvidas. O pai falhou, a mãe falhou, o professor falhou, a professora falhou, o aluno falhou. Todos nós falhamos em todos os aspectos. Então, o que é um professor? Qual é a origem do primeiro professor? Qual é a base que ele tem para nos ensinar? Nós temos um sistema mundial chamado Estado laico e chamado Estado religioso. E ambos os estados têm professores. Em ambos os estados, praticamente todos nós passamos por ele. Tanto no laico como no religioso. Um sistema bruto. Um sistema de ensino bruto. E quem está certo em tudo isso? Na minha infância, eu fui
para a escola, fui estudar o ABCD. E você também foi. Teve gente que não teve oportunidade de ir. E temos muitos analfabetos que não sabem escrever nem ler por causa disso. Eu, graças aos meus pais, eu tive a oportunidade de ir para a escola. Aos 7 anos de idade, eu já comecei a frequentar uma escola. E qual é a melhor idade para uma criança começar a frequentar esses lugares? Quem determinou isso? Quem que encontrou essa resposta? Qual é a melhor idade para que a criança possa sair da sua casa e ir para a escola aprender? Porque os pais não conseguem fazer isso. Porque os pais não conseguem passar esta informação para os seus filhos. Porque os pais não aprenderam tudo isso antes para eles mesmos também ensinar em casa o teu filho a ler e escrever. Porque temos que estar dentro de um sistema falho. Quem é o culpado? Quem falhou? Quem errou? O meu pai? O meu avô? O meu bisavô? O meu tataravô? O meu tataravô? Quem foi que errou? Para que hoje nós chegamos num sistema ruim que nós temos hoje. De tudo. De educação familiar e de escola. Na escola e em casa. Porque está tudo falho. Porque está tudo errado. Nós conseguimos ler livros da história que mostram que já foi melhor. Nós conseguimos ler livros na história que fala que crianças aprendiam a falar 2, 3, 4 idiomas facilmente. E por que hoje não? Onde está a falha? No Brasil e no mundo. Por que Estado laico e Estado religioso? Por que esse tanto de professor? Por que esse tanto de professor para diversas matérias? Matérias e mais matérias e mais matérias para que possa uma criança aprender e crescer e frequentando escola todos os dias até chegar à fase adulta. Por que é desse jeito? Qual é a data certa, a idade certa para a criança se encontrar com o professor? O professor pode aprender com as crianças ou o professor só pode ensinar para as crianças? Eu digo que os dois, mas isso não acontece na sala de aula. Falta humildade de ambas as partes. Falta força, comando de ambas as partes. E o maior agravante de tudo isso são as leis. Muitas leis burras, muitas leis idiotas, muitas leis sem sentido, muitas leis que afastou o bom ensino. Se eu não tive um bom ensino na minha época, a culpa foi minha, porque eu era fraca. Eu nunca gostei de sala de aula. Eu nunca assimilei bem as coisas. Mas a culpa também será que foi somente minha? Não, eu digo que existe uma falha muito grande no sistema de ensino em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no mundo. Porque nas salas de aulas, os professores são preparados para ensinar todos os alunos do mesmo jeito. Isso nunca vai dar certo. Os professores tratam os alunos todos do mesmo jeito para ensinar. Isso nunca vai dar certo. E é culpa só dos professores? Não. É culpa de um sistema falho. De um sistema ensino falho. Não importa se é escola
pública ou privada, não importa. Ambas estão erradas. Tem umas que querem formar máquinas, não querem formar cidadão. Não querem formar seres humanos, querem formar máquinas para o sistema, para passar no vestibular, de preferência na federal. Escolas particulares ganhando rios de dinheiro para formar máquina, não é para formar cidadão. E nisso entra o professor. O professor sozinho pode mudar isso? Não, mas o professor é a base da mudança. O professor é a âncora para mudar tudo isso. É por isso que eu estou falando deste tema, o professor ou a professora. Eu lembro de nomes de diversos professores da minha infância, professores maravilhosos, muitos professores bons e muitos orgulhosos metidos a besta. Por quê? Porque eles acham que eles são donos da verdade. O professor, em sua maioria, eles acham que eles sabem tudo. E isso está errado. O professor não sabe tudo. E o aluno que passa pelo professor também não consegue aprender e absorver tudo. É por isso que está errado a forma de ensino para o nosso sistema de hoje. Não importa o lugar, se é na escola, se é no esporte, se é no karatê, se é no do judô, na capoeira, se é no vôlei, se é no futebol, não importa, está tudo errado. E um agravante, principalmente nas nações capitalistas, um grande agravante, o dinheiro. O dinheiro está nos consumindo, o dinheiro está nos destruindo. O capitalismo selvagem, o comunismo sem vida, o socialismo idiota estão nos destruindo. Uma guerra entre esquerda e direita, e muitos professores hoje estão nesta guerra, querendo impor a tua filosofia, a tua doutrina, o teu pensamento. Ele não quer orientar a criança para ser um adulto independente. Ele quer doutrinar de acordo com tua verdade, de acordo com tua sabedoria, com tua merda. O professor de hoje não quer educar a criança até a fase adulta para colocar ele como ser humano. Ele está colocando ele como máquina do sistema para agradar a si próprio, o próprio professor. E isso, não adianta você falar que eu estou falando merda, que eu estou errado. Eu estudei. Mesmo não tendo feito faculdade, eu estudei. Mesmo não tendo terminado o 2º grau, eu estudei. Até curso de teologia eu comecei a fazer. Que coisa decepcionante, que coisa mais triste. É um curso de teologia por doutores da lei, por doutores que entendem teologia, que entendem Deus. Tudo mentira, tudo errado. Então, professor, quem és tu? Quem sou eu? Então, pai, então, mãe, quem és tu? Quem sou eu? Quem está certo em tudo isso? Todos nós estamos errados. Todos nós, inclusive eu. Mas eu estou querendo acertar. Eu estou querendo encontrar pessoas de mente aberta para que a gente possa debater. Mas está difícil. Só encontro donos da verdade. Não importa se seja ateu ou religioso. Professor, eu só encontro arrogantes. Tanto na escola, como nas religiões. Todos donos da verdade. Diretores de escola com ciúmes. Não abre a porta para a comunidade. Porque eles são o chefe. Assim como um vereador, um deputado,
um prefeito, um governador, um presidente, um juiz, eles são os caras, eles são os poderosos. Os juízes passou na mão de muitos professores e hoje são os péssimos juízes por culpa de muitos professores que não ensinou a ele ser cidadão em primeiro lugar, ensinou ele a ser juiz, ensinou ele na faculdade de Direito. E a faculdade de Direito hoje só ensina máquina do sistema. A faculdade de Contabilidade só ensina máquina do sistema. A medicina, vocês não têm noção. O tanto que eles são mestres, eles são donos da verdade e não aceita nada além daquilo que está falando na medicina. Tudo tem que se unir, tem que se convergir para uma boa educação. Começando lá na criança. A criança ela não pode ser educada em sala de aula. A criança tem que ser educada em casa, com os pais. A educação é aquela simples palavra, vem do berço. Para quando ele chegar na escola, ele respeitar o teu professor. E o professor respeitar o teu aluno. Não estou aqui falando de hierarquia como é feita no exército, na polícia. São coisas diferentes. A hierarquia é importante. A hierarquia deve prevalecer dentro de um sistema justo e bom. Só que cada uma situação. A hierarquia militar, ela é necessária para os militares, para quem vai seguir a carreira militar. Então, um professor lá no exército, ele está ensinando com base em aquilo que ele aprendeu para ser um militar. Tem que melhorar? E muito. Tem. Mas não pode misturar as coisas. Forças Armadas com sociedade civil livre. E os professores têm esta obrigação. Os pais, muito mais. Os pais devem educar seus filhos para que quando ele chegar na escola, ele chega como um cidadão educado. Porque ele vai para a escola para aprender a ler e escrever. Se os pais ainda der conta de começar a ensinar um pouquinho o ABCD, isso é muito bom, isso é muito importante. Isso ajuda muito. Se os pais passarem as noções das letras desde a criança, sem forçar, sem pressão, sorrindo. Se os pais conseguissem fazer isso, seria muito bom. Agora, educação não é na escola, não é no colégio, não é na faculdade. A escola inicial, base é para ensinar a ler e escrever, mostrar para ele como é ser um grande cidadão dentro da sociedade, continuando aquilo que ele aprendeu com os pais, ir para o ensino médio, sabendo a ler e escrever e já está mais ou menos definido o que ele quer, caminho que ele quer seguir. Para quando ele terminar o colegial, o segundo ano, o terceiro ano, ele já está pronto para ir para a faculdade ou não. Não tem necessidade de todo mundo ter que fazer faculdade. Isso não é necessário. O sistema é bruto. O sistema não comporta tudo isso. Então, professor, professora, vamos rever tudo. Porque o nosso sistema está falido e a nossa educação, tanto em casa como na escola, está um lixo. Não está melhorando nada, é tudo enganação de governo, que esse negócio de melhor índice de ensino de escolas no Brasil, isso é tudo competição burra entre estados, entre cidades, entre as escolas privadas, entre as escolas públicas. Isso é tudo aberração, isso é tudo hipocrisia. Isso não está formando cidadão. Então, está na hora de o professor entender a sua origem.
Quando começou? Qual foi o primeiro professor na face da terra? Qual foi preparado para ensinar certas coisas, além do pai e da mãe em casa, quando criança do nascimento, até a idade certa de ir para a escola? Sabe qual é a idade certa de uma criança ir para a escola? Depois dos 7 anos. E hoje está tudo errado. Os pais foram trabalhar e deixou os filhos nas creches, com a empregada doméstica, com mais isso, aquilo outro, e as crianças não estão tendo educação primeira no lar. Não estão. Perdeu a identidade. Aí o pai e a mãe estão perdidos e o professor na escola muito mais perdido. Crianças arrogantes, crianças sem educação, crianças gritando com o professor. Falta de taca, falta de apanhar em casa. Porque se tem a lição de casa, ele não chega na escola e faz isso. Aí como a lei é burra, diz que professor não pode corrigir, o professor deveria dar surra também em certos alunos. Chega um certo momento, chega lá arrogante, ou chamar o pai, vem cá, o senhor vai ter que dar uma correção do seu filho. Aqui ele não fica desse jeito. O aluno tem que respeitar a sala de aula. O professor tem que respeitar o aluno. O professor tem que orientar o aluno. Não é voltar aquele negócio de palmatória, não, aquela besteira era daquele tempo. Não, a palmatória tem que estar em casa. É o pai. E o professor tem que ter atitude. Não precisa brigar. É por isso que o judiciário está errado. É por isso que o judiciário está errado. O Ministério Público está errado. Porque os professores não podem corrigir mais o aluno. Já vi vídeos aí, aluno fazendo merda na escola e o professor lá filmando e não pode fazer nada. Ah, meu amigo, eu tirava o cinto e eu dava uma surra. E se o pai viesse reclamar, apanhava o pai também. Ah, nós estamos precisando mudar o nosso sistema. Então o tema de hoje é você, professor. Você falhou. Você está falho dentro da sala de aula. Você, o professor, o diretor, o secretário. Eu sei disso. Os diretores, os secretários, eles eram donos da verdade. Eles não queriam o nosso espírito. Eles queriam a nossa moral. Eles queriam mandar. Diretor arrogante. Era difícil achar um professor que não era arrogante. Tinha bom professor. Eu lembro de uma professora que eu gostava dela na 4ª série. Foi muito bom. Tem muitos professores bons. Diretor, a gente era medo, não tinha respeito do diretor. Tinha medo. Eles impunham medo na gente que não justificava. Aí a gente começa a crescer, começa a fazer coisa achando que também tá certo, e a merda só vai aumentando. Eu fiz merda pra caramba. Fiz. Errei. Quando eu tava na 7ª série, eu saí do colégio na 8ª série, porque eu já estudava lá desde o 2º ano até a 7ª série. Acho que eu já não tava suportando a minha cara. Falei, eu vou sair desse colégio esse ano, não vou fazer a 8ª série aqui, porque eu acho que o ano que vem eles me expulsam. A gente fica tão habitolado no lugar, a gente pega tanta liberdade, às vezes erra tanto, que a gente acha que aprendeu um pouquinho mais, e não é que eu desrespeitava o professor, não. É porque era coisa demais. Então a 7ª série eu já fiz, eu falei, não, 8ª série eu vou mudar daqui. Foi bom, eu mudei, até passei a 8ª série no outro colégio, próximo dali. Mas eu nunca entendi o que é estar no banco de sala de aula. Eu era ruim para aprender as coisas, para gravar as coisas na mente. Até hoje eu sou. Aí o professor tratava todos nós igual. As provas, tudo igual. Isso não ia dar certo nunca, porque cada um tem um jeito de ser. Só para você ter uma ideia, ontem eu falei isso num vídeo que eu estava girando aqui, eu falei que, olha,
do primeiro ano a quarta série, a minha mãe ia na escola, tem uma professora que falou: seu filho não sabe quase nada. Ele passou na marra em todas as outras histórias, porque chegou aqui, ele não sabe nada. E eu não sabia mesmo. Tinha coisa que eu não conseguia, a mente não guardava. Mas tinha necessidade de repetir de ano? Eu acho que não. Acho que esse negócio de repetir de ano é burrice. É você pular de degrau em degrau, tentar aparecer, e o professor entender a diferença de um do outro e falar assim: olha, esse aqui é mais lento nisso. Não adianta repetir de ano. Eu repeti a quinta série 2 vezes. Fiz a quinta série 2 vezes. Eu fiz a sexta série 2 vezes. E na sétima série e na oitava série eu passei na marra. Por quê? Porque não era aquilo que me empolgava. E eu tenho uma facilidade de aprender as coisas fora de uma escola que você não tem noção. Eu trabalhei de carteira assinada em empresas, eu fazia coisas que o cara que tinha diploma não fazia. Eu fazia em menos tempo que um cara que tinha diploma não fazia. Eu pegava as coisas lá, o cara me ensinava um negócio lá, eu rapidinho fazia. Eu tenho esse dom. Mas de sala de aula, ser testado, prova, essas coisas, eu nunca tive. É isso que eu quero trazer para a nova realidade de hoje. A escola tem que acordar. Essa guerra que tem que falar que o aluno tem que repetir de ano tem que acabar. Ele tem que todo ano ir por um degrau ou outro e absorver. O que ele der conta de absorver, ele leva com ele. O que ele der conta, ele vai tentar assimilar as outras coisas, porque não adianta repetir de ano. É perca de tempo, é gastar dinheiro, principalmente escola paga, é gastar dinheiro sem precisão. Agora, se é fácil um professor saber se o aluno também está interessado ou não. Não está interessado, fala: pai, para, ele não quer. Não adianta insistir. Não adianta bater. Orientar. Nós precisamos de orientação. Boa orientação. Então, o professor está falho dentro do sistema. Porque o professor foi orientado desse jeito e a culpa não é do professor. A culpa é do sistema, da orientação. Que tem que ter notas boas para o ano todo letivo. É nota. Você vai avaliar a pessoa em cima de nota. Aí chega alguma coisinha do conselho de classe, algumas coisas que melhoram, que foge às vezes alguma coisa. Não, isso nunca vai funcionar. Isso nunca vai funcionar. Então, professor, qual é a sua origem? Dos dinossauros? Dos homens das cavernas? De Adão e Eva? De papai e mãe? Como que você foi o primeiro professor para aprender a entender que você é professor de português, de inglês, de história? Quem te forçou a isso? Porque tem muitos professores que estudam isso porque é forçado, ou porque não quer trabalhar em outra coisa. Às vezes ele não nasceu para ser professor e ele acaba passando a vida inteira reclamando, mas não deixa aquela merda de ser professor, porque acha que é o dom que ele tem. Aí ele se estressa com o aluno, faz tudo errado e não ensina nada. As escolas, professor, tem que mudar o jeito de ser, principalmente na fase inicial. Nós temos que diminuir a quantidade de matéria, esse tanto de matéria. E é simples. O português pode ser chamado, em vez de história, pode ser chamado de português história. Você vai aprender o português dentro da história, professor. Você vai ensinar para o aluno um bom português dentro da história. É um livro de história, para ele aprender a ler e escrever dentro da história.
para ele fazer boas redações dentro da história. Aula de redação dentro da história. Área de moral cívica dentro da história. Aula de matemática dentro da história. Ensinar a criança a pensar, agir por si própria. Qual é a tua origem, professor? Como que você aprendeu para você ensinar? Quem foi o primeiro professor? Entenda bem, eu não sou teu inimigo. O melhor professor que a humanidade tem, ninguém conhece de verdade. Ele tem por nome Deus. Mas alguém pode ver Deus neste mundo? Não. Então, o primeiro professor é o pai e a mãe, que ensina educação. Como se comportar diante do teu próximo. Como tratar o teu próximo. Sem piada, sem comédia, sem bullying. Agora esse trem de bullying também virou outra merda. Hoje você não pode falar mais nada que as crianças estão tudo doentes. Tudo por culpa desse sistema falido, dessas leis burras. Não pode chamar mais ninguém de baiano, muda de mulambo, de macaco, que as pessoas já se sentem ofendidas. Que a pessoa já diz que está sendo bullying. E o outro, não, aprenda, ensina teu filho a se defender. Olha, meu filho, se a pessoa, você é assim, 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 você tem que gostar de você. Se a pessoa falar algo contra você, fala, não adianta, você não me pegou porque eu gosto de mim. Eu não sou o que você está falando. Não precisa brigar. Nós temos que parar de ensinar os filhos a brigar. Tem que ensinar os filhos a se defender, a se proteger para o bem e se livrar do mal. A escola não dá conta disso, porque os professores não sabem o que seja isso. O professor está lá, ele acha que está lá só para ensinar a matéria que ele tem que nos empurrar goela abaixo. Mais de 10 matérias para uma criança. Mais de 10 matérias para uma criança. Dos 7 aos 14 anos. Para que esta burrice humana, professor? Que eu estou falando é de você. Desde criança, professor, vocês fazem greve reclamando do salário de vocês. Entra ano e sai ano, a merda é a mesma. Nunca vai ficar bom? Vocês acham que o governo vai pagar um bom salário? Do jeito que o sistema está errado? Não vai. Para que esse tanto de greve? Prejudicando o currículo, a grade curricular desse tanto de matéria sem sentido, sem vida. E olha que hoje é muito mais matéria do que naquela época que eu estudei. Nos anos 70. Nos anos 80. Eu podia ter terminado o segundo grau até os 81. Mas eu repeti quinta, sexta. Depois eu nem quis mais estudar, terminar o segundo grau. Por quê? Porque o sistema falou que eu era ruim, que minhas notas eram péssimas. Então eu tinha que repetir de ano. Aí eu nem terminei o segundo grau. E nem faculdade me interessou e nem me interessa. Às vezes eu acho que seria bom, talvez até estudar um pouquinho um curso por aí. Mas tá tudo chato. Tá tudo estudar. Tudo que eu vejo as pessoas estudar aí, eu vejo as pessoas formando e sai de lá e não sabe nada. Todos os cursos, as pessoas, a maioria, estuda porque o papai mandou e que ele tinha que pegar um diploma. Não falou porque ele tinha que ser um bom profissional. A maioria dos filhos que estudam até a faculdade é por força do pai, que força o filho a ter diploma, essa burrice. Então, professor,
Você vai falar assim, você falou, você não deu conta de falar de nada de nós, professor. Meu amigo, realmente, eu não dou conta de falar nada de ninguém. Sabe por quê? Porque todos nós somos os donos da verdade. Todos nós estamos com as nossas verdades prontas. E você, professor, está pior. Porque hoje, eu não frequentei faculdade, mas hoje o que eu vejo das faculdades e das pessoas que saem lá formadas, eu tenho parente, eu tenho amigos e vejo perca de tempo, a maioria. Por quê? Porque o professor, ele não quer formar cidadão, ele não quer formar seres humanos, ele quer formar de acordo com a tua ideologia. Ele quer formar de acordo com o teu entendimento de política, de ciência e de religião, e que ele não entende nada. A filosofia é um dos grandes pilares do erro humano. E sabe o que é o pior? Ainda existe professor de filosofia. E ainda tem quem paga para estudar filosofia. Pode uma merda dessa? A filosofia é uma das maiores enganações da face da terra. E o professor te ensina a filosofar. O professor estuda para te ensinar a filosofia. O cara se prepara a vida inteira, dá curso, palestra, são palestrantes fenomenais de filosofia. Filosofia é uma merda ambulante, formando merda ambulante. Diz que é pensador, que está pensando, que está perguntando. A teologia é a mesma coisa. Formação de jegue, formação de jumento. A teologia e a filosofia é uma das piores ensinos da face da terra e as pessoas ainda pagam para isso. O português hoje, todos nós, eu sou péssimo para escrever em português, porque eu sempre fui ruim de escola. E hoje a gente vê que 99% de nós, até professor, escreve errado. Não sabe ponto e vírgula. Não sabe escrever uma letra, a letra certa. Todos nós, o nosso português é arrogante, é péssimo com a cultura que nós temos nas escolas. Nós não sabemos ler, nós não sabemos escrever. E tudo isso tem elogio hoje. Aqui em Goiás mesmo, as escolas, governo batendo mão no peito, que nós temos o maior índice de aproveitamento escolar, de aprendizado escolar nas escolas do estado de Goiás. Isso é uma mentira. Aprovação não quer dizer aprender. Não quer dizer entender. Isso tudo está errado. Nós temos um MEC, um Ministério de Educação horrível. Não importa governo, entra governo e sai do governo e os erros continuam e os professores são os mesmos. Porque não tem como trocar de uma noite por dia. Não tem. As pessoas estão criticando as faculdades, principalmente as faculdades hoje com os professores, com as suas ideologias. Eu tive em palestra na Faculdade Federal de Goiás, eu fiquei horrorizado. Numa palestra, eu fiquei horrorizado. Uma palestra de gênero. Os caras são agressivos. As pessoas querem impor essa merda pra gente. E eles não aceitam um pensamento diferente do deles. E quer que a gente aceite essa merda deles. Eu vi cada coisa lá e na hora que eu pedi a palavra para falar, na primeira frase eu fui chicoteado. Eles não quis deixar eu falar.
Com muito custo a mesa conseguiu. E eu saí de lá massacrado por eles, que eu era um idiota, que eu falei, que eu estava errado, que só eles estavam certos. Vai lá, tenta falar no auditório de uma faculdade para essa geração horrorosa que está aí por culpa de você, professor, que não sabe a sua origem, não sabe de onde você veio, não sabe para onde você vai, como é que você quer ensinar o teu próximo se você não sabe nem quem você é. Um professor tem que saber quem ele é, em qual parte da humanidade ele está vivendo bem ou mal, se ele é bom ou se ele é ruim. Um professor, para ensinar, para educar, para orientar numa matéria, ele tem que ser bom em muitas coisas. Ele tem que ter discernimento. E hoje você, professor, não tem. E hoje você, professor, não sabe como orientar, a não ser com sua verdade, porque você não sabe a sua história. Porque teu pai não ensinou para você a tua verdadeira história, até porque seu pai, sua mãe também não sabe a história dele. A origem, a realidade de todos nós dentro desse sistema falido. Nós, professores, precisamos rever tudo. E você vai ter que primeiro aprender de verdade a saber quem você é, de onde você é, qual sua origem, para vocês poder ensinar o teu próximo. Porque a missão do professor é orientar, é ensinar bons caminhos. Não é educar, é ensinar. Até ele se tornar um bom profissional ou um bom profissional humano. Pelo menos ele se tornar humano é a missão maior de um professor. E o professor está doutrinando máquinas. Filhos mal educados em casa pelo sistema, porque o papai e a mamãe foi trabalhar, papai e a mamãe largou a casa, a Deus dará, e foi trabalhar, ganhar dinheiro para empurrar bens materiais na sua família. E isso ficou pior. E isso está ficando cada vez pior. Aí, para salvar um pouquinho, tem aqueles que buscam a religião para tentar tampar esse outro buraco, entra para dentro da religião e acha que tá perfeito, que aprendeu, que agora ele está glorificando a Deus e que ele sabe o que ele está fazendo. E ele força teu filho a seguir este caminho. Aí hoje nós temos uma sociedade doente, de ateu e religioso. Tudo por culpa do pai e da mãe. Principalmente o pai religioso que quer forçar essa merda pro filho. Não quer educar. Quer ensinar o que é ser cidadão dentro de uma nação. Ensinar ele a respeitar a tua nação, o teu estado, a tua cidade, o teu próximo. Para ele valorizar aquilo que está perto dele. Vou dar um exemplo. Eu ensinei meus filhos, primeiro, a torcer o Atlético Clube Goianiense. Por quê? Porque o Atlético é daqui, de Goiânia. O Atlético é da minha terra. Então eu primeiro amo o Atlético de paixão. Não sou máquina do Atlético, mas eu torço com vibração. Eu ensinei para meus filhos, é bom. Eu quero que vocês torçam para um time que eu torço. Somos uma família e é bom a família andar em união, certo? Então eu ensinei, eu conquistei eles a torcer para o Atlético. Mas por que eu consegui? Porque o Atlético voltou da cinza, e está na mídia. Se não tivesse, eu não teria conseguido. Por quê? Não é porque eu não estaria andando bem, é porque o Atlético não estava morto. Talvez iria torcer para um Vila, para um Atlético, para um Vila, para um Goiás, para um outro time aí. Aí eu também ensinei meus filhos, ó, é bom
Já que existe essa guerra, esses outros aí, é bom ter um outro time fora, caso queira, mas valoriza o seu time primeiro. Aí eu ensinei a torcer pro São Paulo, porque eu torço pro São Paulo, eu tenho uma simpatia pelo São Paulo. Mas em primeiro lugar, Atlético. Vai ser muito difícil você me ver usar uma camisa do São Paulo. Se eu ganhar, eu vou usar. Comprar, eu vou comprar sempre a do Atlético. Talvez eu até compre a do São Paulo, mas vai ser muito difícil. Eu compro a do Atlético. E a outra paixão, que é a seleção brasileira. O nosso canarinho amarelo, verde e amarelo, azul e branco. Seleção brasileira. Meu filho, seu país, sua nação, seleção brasileira, o Brasil. A seleção brasileira. Só que a seleção brasileira também precisa ajudar, né? Futebol tá sem graça. Então, um bom pai tenta dar um bom caminho para o filho. Um bom pai também erra, também falha e mostra para o filho que existe a falha. Um bom pai não é o dono da verdade. Uma boa mãe não é o dono da verdade. Eu fui um razoável pai, mas eu fui um péssimo marido, um péssimo professor, como esposo, como marido. Como pai até que saí, mais ou menos. Mas o professor vai ter que acordar para essa realidade. O professor vai ter que entender e conhecer qual é a sua origem. Se ele realmente nasceu para ser professor. Se ele realmente pode ensinar alguma coisa. Veja bem, o professor, na maioria dos professores, eles são ricos? Não. Por quê? Porque não é necessidade de todo mundo ser rico para fazer uma coisa boa. Os professores formam todas as pessoas, a maioria das pessoas que sabem ler e escrever, que passou pela escola, passou pela mão do professor, se tornou um milionário, ele aprendeu a ler e escrever com um professor. E ele se tornou um mega do empresário e o seu professor não se tornou um mega empresário. Continuou professor. Isso é para denegrir? Não, isso é para valorizar. O empresário fala, poxa, ó, ele me ensinou, mesmo ele me ensinando, eu ganho muito mais dinheiro do que ele. Mas eu amo ele porque ele escolheu a profissão que eu não dou conta de ser. Que o empresário tem que valorizar o teu professor. O empresário tem que valorizar o teu funcionário. Conhecer o teu funcionário. Saber se o teu funcionário aprendeu a ler e escrever. Porque é a missão de uma sociedade. É a missão de um patrão. É a missão de um aluno. Sempre querer aprender. Se não deu na fase de criança, vai na fase adulto. Não tem problema. Tem muitos bons professores pelo planeta Terra fora. Ensinar idiomas, aprender outros idiomas, é fácil? Não. Tem gente que tem dom, aprende facilmente. Eu nunca consegui. Nem inglês, nem espanhol, nem francês. Eu tive aula de espanhol e de inglês. Não falo nada em inglês. A única coisa, what's your name? Qual é o seu nome, né? Mas nada disso. Então, nem todo mundo vai conseguir. Por mais que se dedique, é igual um instrumento musical. O professor, ele aprendeu. Ele aprendeu como que ele aprendeu? Muitos nasceram com um dom. E este dom levou ele a ser um bom violinista, ou um bom violeiro, ou um bom pianista, ou um bom baterista. Mas ele teve que aguçar com seus ouvidos e aprender. E muitos precisou de um professor que antes teve que aprender e muitos aprendeu sozinho para ser professor de instrumento musical. Eu amo violão, mas eu não ouço, eu não tenho dom. Eu toco aqui, eu toco, não entendo nada. Vou insistir, eu não tenho esse dom. Não tenho esse dom. Ele teria que ser despertado por uma batalha espiritual e não uma batalha humana, onde o professor tem que aprender a entender, a separar isso. Onde o professor
tem que saber distinguir um do outro. Saber separar, digamos, o joio do trigo. Quem tem um dom vai mais rápido, vai aprender mais rápido. Pode passar todo o degrau junto com o outro, não tem problema, só não precisa tratar igual. Só não precisa procurar falar, se esforçar que tirem as notas iguais. Que isso não é defeito. O professor tem que aprender isso. O Ministério da Educação tem que aprender isso. Os diretores de escola têm que aprender isso. Esta é uma nova escola. Esta é uma nova era, onde estamos todos perdidos. E o professor que aprendeu lá atrás não conseguiu aprender nada, não evoluiu, porque ele não está conseguindo passar essa informação. Ele não está conseguindo separar aquele que tem dom daquele que não tem dom. Por quê? Porque o sistema não deixa. Às vezes tem professor que tem boa vontade, mas o sistema não deixa. O boletim não deixa. O boletim tem que mostrar: não tirou nota boa, não vai seguir, subir o degrau. Isso tem que mudar. Por isso eu estou falando hoje, nosso tema hoje é o professor. Porque todos nós devemos ser um professor. Mas para ser um professor e um bom professor, nós temos que saber aquilo que estamos falando. Igual eu não sei ler direito, eu não sei escrever direito, mas eu já escrevi um livro. Isso impede de uma pessoa escrever um livro? Não! Quantos escritores estão por aí que foi péssimo em escola e se tornaram grandes escritores? A professora e o professor têm o poder de identificar essas pessoas, porque ele passa a maior parte da sua vida com essa pessoa. Se não for 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ele passa boa parte, porque do primeiro ano ao 4º ano, 5º ano hoje, os professores passam com ele. Depois, os professores do 7ª ou 8ª série passam com eles. Então, o aluno, ele passa boa parte da sua vida na escola. E como o professor vem de milhares de anos, e cada vez mais estamos pior, é porque tem algo errado. Então o tema professor é para despertar o professor dentro de nós ou para despertar o aluno dentro de nós. Porque eu quero ser um aluno, eu estou tentando ser um aluno, eu estou sendo um aluno nas mãos de Deus. Eu tenho as minhas limitações humanas, eu tenho as minhas falhas humanas. Eu não sou um bom gestor financeiro, eu não consigo mudar isso. Eu não sei multiplicar. Se eu tiver 10 reais, eu não sei de multiplicar ele em 20. Tem gente que faz isso da maior facilidade do mundo. Então, se eu não sei, eu vou insistir. Não, eu vou tentar administrar da forma que eu dou conta. Hoje, pelo menos, eu estou tentando administrar. Eu aprendi uma coisa com meu pai, depois de apanhar muito. Meu pai sempre me ensinou, minha mãe também sempre ensinou a economizar. Eu nunca consegui economizar. Meu pai sempre falava assim: meu filho, tem dinheiro? Faz. Não tem? Fica quieto. E eu nunca não conseguia ficar quieto. Era dívida em cima da dívida. Até que um dia eu parei. Falei, eu vou ouvir meu pai. Eu parei de dever, parei de cartão de crédito, cartão de débito, de cheque especial. Tudo isso acabou na minha vida. Eu junto um pouquinho do que eu dou conta. Eu tento capitalizar, mas eu não sei transformar aquele dinheiro que eu estou guardado em outro. Se eu tirar dali, eu acho que eu vou perder ele, então eu fico segurando, administrando a despesa do dia a dia, para não faltar. Isso o professor de matemática consegue fazer, o professor de economia na faculdade consegue passar para todos os seus alunos, todos os seus alunos vão absorver isso de forma idêntica? Não vai. Então cabe a você, professor, identificar essas diferenças na sociedade.
Porque você, professor, além do pai e da mãe, é o que mais passa tempo com esse filho. É por isso que hoje eu estou falando de você, professor e professora. E que todos nós temos que ser professor e professora. Todos nós temos que reaprender tudo hoje para ensinar a nova geração. Porque a velha geração, não, na sua maioria, não tem tempo mais para aprender. É melhor ela continuar vivendo a vida. Tentar viver a vida da melhor forma possível. Mas a nova geração de professores tem por obrigação de aprender o que eu estou falando para que a nova geração possa mudar o rumo da nossa história na face da terra. Os novos professores têm que acordar agora para não cair na mesma falha, nos mesmos erros dos viciados professores desta geração falha. Então você, da nova geração, que quer ser professor, você vai ter que aprender a primeiro se conhecer de verdade. Saber se você nasceu para ser professor ou não. Para saber se esse é teu caminho. Porque a história de um professor, ela é milenar, ela é antiga e ela está morta por causa de um sistema de filosofia, teologia, de uma ciência errante. Tem muitos cientistas que começou no banco de uma escola, aprendeu o ABCD. E muitos cientistas passou pelo banco da escola e sabe hoje muito mais coisas do que o seu professor, que não consegue saber quase nada do que o aluno dele sabe que é cientista hoje. Mas esse cientista voltou lá para tentar ajudar o professor? Não voltou. Esse cientista voltou lá para tentar orientar o professor? Não voltou. Sabe por quê? Porque até o professor não vai querer. O professor é tão arrogante que ele acha que ele não precisa aprender novas coisas, novas situações. Então, todos nós estamos errados. Professor, professora, pai e mãe. Porque todos nós somos alunos no dia a dia da vida. Todos nós somos professores no dia a dia da vida. Todos nós temos que aprender e todos nós temos que ensinar. Então, essa geração, a minha geração, principalmente a minha geração dos anos 50, 60, 70 e 80, que é a minha geração, eu nasci na geração dos anos 60, então a minha geração foi a geração que mais falhou com a geração de hoje. Porque nós somos pais desta geração que está aí errando e muito, fazendo muita merda. Somos culpa nossa. Porque os professores dessa nossa geração foram arrogantes e continuam sendo arrogantes e continuam doutrinando os nossos filhos. Muitos daqueles professores da nossa época foram professores dessa nova geração. E aqueles professores que foram nascendo aprendeu com aqueles professores e ficaram com os mesmos vícios, com os mesmos erros, com arrogância. E muitos alunos aprendeu e sabe muito mais do que um professor e o professor não quer ouvir ele. Tá errado. Então, eu aceno para você, eu aceno para todos vocês que nós temos que construir uma nova história. Eu estou construindo uma nova história em minha vida e todo dia eu quero aprender algo novo. Todo dia eu quero melhorar o meu velho ego e transformar em um novo ego. Um ego de sabedoria. Um ego sem inveja, sem orgulho. Um ego de humildade. Não é só essas palavras que a gente ouviu desde criança. Humildade, fé, esperança, amor, paz. Isso aí só de ouvir não adianta. Eu estou cansado de ouvir essa merda. Então nós temos que agora nos orientar com a nova bússola para a humanidade, que é uma bússola tão antiga quanto a humanidade, que é aprender todo dia algo novo, que é aprender todo dia algo diferente. Não importa se você
é bacharel em direito, se você é bacharel em medicina, se você é bacharel em teologia, se você é bacharel em filosofia, se você é bacharel em história, se você é bacharel em inglês, se você é bacharel em francês, se você é bacharel em português, não importa, você não sabe de nada ainda. Você tem muito que aprender para conseguir ensinar. Não adianta mediunidade, não adianta ir lá conversar com os mortos e continuar morto do mesmo jeito. Nenhuma doutrina pode nos ajudar isoladamente. Então, professor, professora, você tem que fazer o dever que você não fez, o dever de aprender a conhecer a sua história, para você saber qual é a sua verdade, para você poder ensinar uma verdade. E para que você não possa doutrinar ninguém, você deve orientar. Cabe a cada um buscar a tua história. Você deve dar os primeiros passos depois do pai e da mãe que fez em casa. Cabe a você, professor, lá na primeira aula, primeiro ano, começar a plantar uma semente de liberdade para o filho que vai frequentar a sala de aula no primeiro ano para aprender A, B, C, D, E, F, G, H até o XZ e os numerais de 1 a 9 mais o 0. Cabe a você, professor. Mas cabe a você, professor, ter certeza que você nasceu para isso. Para isso, você tem que consultar o teu interior, a tua alma, o teu espírito, para você lá na frente não se tornar um ateu egoísta e dizer que Deus não existe por causa da ignorância do velho sistema, da velha teologia. Por culpa sua, para você lá na frente não deixar de ser religioso e não se tornar ateu, ser uma pessoa livre, ou deixar de ser ateu e se tornar uma pessoa livre e não religiosa, porque deixar de ser ateu para ser religioso, a merda é a mesma. Deixar de ser religioso para ser ateu, a merda é a mesma. Você tem que ser capacitado para se tornar um cidadão da humanidade. Um cidadão livre. Cabe aos pais aprender isso, para que os pais também possam ajudar os professores nesta missão. Um exemplo, o teu pastor falhou, o teu padre falhou, o teu médium falhou, o teu professor falhou, o teu político falhou. O político, a maioria do político que entra na política, porque o certo é entrar na política e não ser político, ser humano. Você entra na política para participar da história da humanidade, para ser uma pessoa humana. Não é para você ser político. Mas o cara entra na política e acha que aprendeu aqui que tem que ser político. E político é igual religião. É igual religioso, não serve para nada. O político entra lá, ele acha que está fazendo um favor para mim, de ganhar um alto salário, e ele acha que ele tem que eu ficar babando ovo para ele, que eu ficar me humilhando para ele. Ele acha que ele tem que estar lá colocando diversos assessores, para assessor ficar ligando para médico, ficar ligando para não sei mais o quê, porque uma pessoa ligou lá, ou arruma um médico para mim. Isso não é função de político. Ou arruma um concurso público para mim. Isso não é função de político. A função de político é fiscalizar. É fiscalizar a sociedade nas 3 esferas, no município, no Estado e na União.
Essa é a função do político. Fazer leis boas para nos proteger. Não esse monte de leis burras que os políticos fazem, que são muitos analfabetos, de pai e mãe, que não aprendeu e vai ser político. Aí acha que chega lá, tem que criar leis, porque o próximo pediu uma lei. É tantas leis burras, é tantas leis idiotas, que é criada pelos políticos. Mas o povo pediu essas leis. O cidadão pediu essas leis. Aí o político cria muitas leis, uma constituição errante, uma constituição orgânica errante também nos municípios, com leis que nos sufocam, que nós não podemos respirar, não podemos fazer nada. Nós temos que dar satisfação para a política, para a polícia, para prefeito, para vereador, para funcionário público. A gente não tem que dar satisfação para ninguém. Eles estão lá para nos fiscalizar. Aí, você como professor tem essa missão de mostrar para as pessoas a nossa Constituição e mostrar para os alunos, sem doutrinar, olha aqui, pega a nossa Constituição, leva para as escolas e vamos ensinar as crianças o português. Aprender a ler português com a Constituição. Por que os professores não fazem isso? Eu nunca vi isso na sala de aula. Desde criança. Por que a Constituição não está nas escolas? Por que as leis de trânsito não estão nas escolas? Por quê? As leis de trânsito têm que estar nas escolas. A Constituição do município, do estado, tem que estar nas escolas. Aula de música. Se o cara é músico, ele vai saber se a pessoa tem dom ou não. Então, o professor não está pronto para me ensinar, para te ensinar, porque ele não sabe nada. Nem o português ele consegue nos ensinar direito. Nem o inglês. A matemática. Na matemática tem falhas? Tem. Até hoje eu não sei fazer conta de dividir. Aquele negócio do quadrinho lá. Eu não sei como fazer. Pode um negócio desse? Pode. Eu nunca dei conta desses trem. Agora, eu sou mal por causa disso? Eu sou um péssimo humano por causa disso? Não. Não. Eu tenho que ser taxado de analfabeto por causa disso? Não. Não tenho esse dom. Não tenho essa facilidade. Português, aprender certas coisas eu aprendi ouvindo os outros lá fora. Na escola, entrava aqui e saía ali. Ó. Male eu sei escrever. Mas eu escrevi um livro. Entendeu? Então você que pensa que é professor, que se acha professor, eu digo, você não é nada. Você que faz greve por causa de salário todos os anos, pedindo salário a vida inteira, você é um idiota. Pede conta, sai de lá. Vai ficar fazendo greve todo ano para aumentar salário. Entra governo, sai governo, a história é a mesma. Aprendeu com o sindicato, aprendeu com leis burras, pede conta e vai seguir sua vida, porque você não nasceu para ser professor. Tá cheio de empresário que você ensinou, que está ganhando altos salários, porque não quis ser professor. Então, se você não quer ser professor, e se você acha que você está sendo injustiçado com o teu salário de professor, para de ser professor. Você não pode, você não precisa, você não deve estar lá, colocando isso na cabeça do aluno, que você está reivindicando seus direitos, que você tem que fazer greve. Não, está errado. A greve tem que ser todo o sistema, ou para tudo, ou não para ninguém. Esse negócio de classe, defender classe social, classe de professor, de engenheiro, classe de funcionário público, classe de policial, classe de
IBAMA, fazer greve de ônibus, tá tudo errado na humanidade, tá tudo errado. Sindicato pra tudo quanto é merda. Tudo isso você, professor, ajudou a construir. Uma sociedade doente hoje, você tem culpa, professor. Você é um dos grandes culpados, professor, por uma sociedade doente. Porque você é o mestre. Você é o mestre. Então você, como mestre, como professor, você tem muita responsabilidade por essa sociedade ser doente. Por nós termos estado laico e religioso, você, professor, incentiva. Tem muitos professores que incentivam a ter estado laico, estado religioso. Tem muitos professores que rejeitam ter uma Bíblia perto dele. Ele culpa a Bíblia pelos erros da religião. E o professor nem sabe que a Bíblia é a história e a saga de um povo. Era missão sua, professor, dentro da história, contar essa história. Não era missão de teologia. Não era missão de teologia, era missão sua, professor. Principalmente você, professor de história. Contar essa história para os teus alunos. A história e a saga de um povo chamado Israel. Vocês não contam a história dos Estados Unidos? Não contam algumas histórias da Europa, da Itália, da Inglaterra, da China? Idiomas? Então, professor, você falhou feio. Principalmente você, professor de história. Você nunca ensinou a história de Israel para o teu aluno. E a culpa é sua. Porque a história de Israel faz parte da história da humanidade. E você, professor, rejeita dentro da história. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um livro de história. A história e a saga de um povo recebendo informação do universo. Do universo. Moisés escreveu 7 livros contando muitas coisas do universo. E a história matou. A história da teologia matou. E você, professor, nunca quis aprender essa história. Você deixou e achou que era história de teologia. Então nós estamos aqui para unir as histórias, para contar uma nova história e te mostrar a tua história. E você, professor, você tem uma missão, uma grande missão, professor. Principalmente você, professor de hoje, de 18 a 40 anos. Você tem a missão de aprender a verdade para começar a educar a nova geração que já está aqui, que já nasceu, que daqui 7 anos já serão os alunos da nova escola. Você tem que cobrar isso do governo. Acabar com o Estado laico, acabar com o Estado religioso, porque esta é sua missão, professor. Esta é tua missão. Professor, você devia ter aprendido isso desde os tempos antigos. E se você não aprendeu, é culpa sua. Porque a história de Israel, a história da China, a história do Japão, a história da Índia tem mais de 5.000 anos. A história dos Sumérios, dos Incas, dos Maias, tem muito tempo. A nação peruana, chilena, tem muita história para nós aqui evoluir. E você, professor, é o grande culpado, um dos grandes culpados de uma sociedade analfabeta. Porque você é um grande analfabeta. Você é um grande hipócrita, querendo ensinar aquilo que você não sabe, que você não entende.
porque você nunca quis aprender. Você sempre se limitou à tua sabedoria. Você se limitou à tua sabedoria. E eu não estou aqui para te agradar. Nem ao pai, nem à mãe, nem ao filho, e nem ao professor, e nem à professora. Porque você, essa base, pai, mãe, filho, professor e professor, é a base de uma sociedade saudável. É a base de uma sociedade justa. É culpa do pai, da mãe e dos professores. Se nós estamos criando uma geração doente, uma geração ignorante, a culpa é do pai, da mãe e dos professores. Se nós temos maus políticos, se nós temos esse bando de maus políticos, a culpa é do pai, da mãe e dos professores. Se nós temos um analfabeto que se tornou presidente da República, é culpa de uma geração analfabeta. Para administrar uma nação, é preciso de amor e sabedoria. E ser justo. E nós não temos ninguém hoje no planeta Terra e no Brasil justo. A injustiça é muito grande. E cabe a nós, seres humanos vivos, acordar, despertar. Despertar o pai, despertar a mãe, despertar o professor para uma nova era de paz na face da terra. Começar a educar as crianças em casa. Se um dia o pai for um autodidata e se não for necessário, a criança nem precisa ir para a sala de aula. O pai mesmo pode educar em casa. É só as leis burras acabar com essa necessidade. Agora, a sala de aula ele vai conhecer muita gente. A sala de aula é para interagir. É uma nova sociedade, as pessoas se conhecer. A sala de aula é o melhor lugar, não é templo religioso, não. Sala de aula. Formar uma nova geração, um egrégora de frequentar. A religião, nesse caso, só atrapalha. A religião só distancia a sociedade uma da outra. Então, cabe a você, professor, começar a estudar uma nova história, mais velha do que os dinossauros. Uma nova história onde entender quem foi o primeiro professor na face da Terra. Quem foi o primeiro orientador na face da Terra? Tem algum professor na face da Terra que sabe responder isso? Qual foi o primeiro professor na face da Terra? Quem foi o primeiro professor que falou aquele lá chama leão, aquele lá uma onça, um tigre, aquela árvore chama isso, aquela outra chama aquilo? Quem foi o primeiro professor? A roda, tirar sal na terra, tirar a abelha, tirar o mel que a abelha produz, tirar o açúcar da cana, tirar e fazer um avião voar. Saber nadar, saber que é necessário o homem beber uma água. Quem foi o primeiro professor? Onde está o primeiro professor? Como você sabe que você nasceu e você está no caminho certo, sendo um professor nas escolas da vida, no município, no estado e na União? Até hoje eu não entendo por que essa divisão.
Por quê? Quem te falou que você é o cara, que você é o professor, que você é a professora, que você está no caminho certo? Quem te falou? Quem te convenceu? Teu pai que te forçou a estudar? Teu pai que te forçou a ter um diploma? Professor, professora, vamos acordar? Porque eu vim aqui para te ajudar. Eu não vim aqui para forçar você a aprender. Eu vim te mostrar que todos nós devemos ser professores. Que todos nós devemos ser pai e mãe. Que todos nós devemos ser filhos. Porque todos nós somos filhos de um pai ou de uma mãe. E tem muita gente às vezes que não cresceu com o pai e com a mãe. Mas isso nunca deixou dele deixar de saber que ele teve que ser gerado por um pai e por uma mãe. Aí nós temos que entender e aprender o sentido da vida. Uma nova história dentro da humanidade. Então, o tema de hoje é professor. E essa semana eu vou tentar ainda falar mais 2 vezes se eu consigo falar mais 2 temas importantes. E na semana que vem eu quero falar com você. Eu quero te convidar, se você aparecer, para a gente começar a falar juntos aqui dentro do direto aqui, ao vivo e a cores. Mas se você achar que deve, procure um professor essa semana e passe esse vídeo para ele. Procure um técnico de futebol e passa esse vídeo para ele. Quem ele é, acha que ele é também para ele ser um técnico de futebol? Ele realmente foi preparado para isso? Ele tem o dom de comandar um time de futebol em campo e no treinamento? O jogador, saber qual jogador perfeito, qual goleiro pronto para isso, o técnico de futebol, o técnico de voleibol. Todos nós somos professores, todos nós temos opinião, mas nem todas valem. Então, você que ouviu esse vídeo e que acha que está na hora de nós conversarmos todos, principalmente com os dons da verdade, com os mestres deste mundo, com os professores, com os pastores, com os padres, com os médiuns, e mostrar que todos nós estamos errados, que todos nós achamos que estamos certos. Qual é a origem, qual é a história do professor? Por que o professor de história nunca nos ensinou a história e a saga de Israel na face da terra? Por que eles nunca entenderam a história deste lindo povo? Uma das maiores nações do planeta Terra, porque até hoje ninguém entendeu isso, que a nação de Israel, com aquele solo pequeno, é a maior nação do planeta Terra, porque em todo lugar tem um israelita espalhado por todo o planeta Terra. Porque até hoje ninguém fala sobre isso. Por que o professor não consegue mostrar para o aluno Deus existe ou Deus não existe? Com tanta história na humanidade. Por que você, professor, não pode fazer isso? Por que tem que ser um idiota de um professor de teologia que não conhece nada da história real de Deus na face da terra? E a filosofia? Tem muitos ensinamentos que você, professor, precisa aprender, precisa acordar. Então, nós queremos unir pessoas. Nós queremos
unir cidadão, cidadã, homem e mulher, em todos os cantos do planeta Terra. Homem e mulher. Mesmo se você estiver num corpo, se achando que teu corpo está errado, a gente quer conversar com você. Homem e mulher. Mesmo você que está achando que está num corpo errado, que você nasceu homem, mas não é homem, que nasceu mulher, mas não é mulher. Mesmo, nós queremos conversar com todos. Não separamos ninguém, porque todos nós temos que aprender algo novo todos os dias. Não estamos nem aí para essa ideologia de gênero. Isso aí não me interessa. Essas leis burras de homofobia não me interessam. Nós queremos conversar com um homem ou com uma mulher, mesmo se esse corpo não te pertencer. Mesmo se você achar que esse corpo não te pertence, nós queremos conversar com todos. Começando em Goiânia, invadindo Goiás, apresentando o Brasil, nós queremos conversar com todos. E você, professor, é o principal fundamento dessa história. Porque você, para ensinar, você vai ter que aprender. Não só o inglês, não só o português, não só a matemática, não só a história. Se y é igual a x, se x eleva ao quadrado ou eleva ao cubo, isso não me interessa. É você que tem que ensinar para todos nós a função dos números e das letras. E quando o pai crescer e entender isso, ele vai continuar te ajudando, sendo um parceiro seu na casa dele, que o filho vai chegar na escola pronto para te ouvir com calma e paciência. Mas, por favor, desce do teu pedestal de professor. Desce para o pedestal da humildade. Porque nós estamos precisando de muita humildade na face da terra. De muita humildade. Nós não estamos procurando pastor, nós não estamos procurando padre, nós não estamos procurando papa, nós não estamos procurando médium, nós não estamos procurando político, nós estamos procurando seres humanos na face da terra. Nós não estamos procurando nem ateu e nem religioso na face da terra. Nós estamos procurando seres humanos. Homem e mulher. Rico ou pobre. Forte ou fraco. Torcedor do Atlético ou torcedor do Goiás. Torcedor do Vila ou torcedor do Goiânia. Torcedor do São Paulo ou torcedor do Flamengo. Ou que não torce para time nenhum. Nós estamos querendo hoje falar de você, professor. Falar para você, professor, que a sua origem está perdida. E eu não tenho a resposta que você está procurando. Mas eu tenho informação para nos ajudar a evoluir. Cada um carregar sua cruz. Cada um viver o seu livre-arbítrio. Tem algum professor na face da terra que consegue explicar para cada um, desde criança, o que é livre-arbítrio? Nós vamos te ajudar, professor, a você ensinar as crianças a aprender a usar o livre-arbítrio. As crianças a ter liberdade dentro do sistema. E ela aprender a viver dentro do sistema, mas fora do sistema. Ninguém ser escravo do sistema. Ninguém
Ninguém fica preocupado e dependente de Estado. Uma justa e livre verdade. E eu nem sei se democracia seria um nome útil para a gente usar. Porque a democracia que nós vivemos aí é um lixo. A democracia que nós vivemos aqui hoje é um lixo. Não temos. Com esse tanto de lei burras, com esse sistema esquerda e direita, e seu livre-arbítrio, como que fica em tudo isso? E você, professor, lá da base, 7 anos de idade, porque inventaram agora um tal de creche escolar, coloca as crianças nas creches lá, com essa burrice humana, de papai e mamãe não querer mais educar os filhos, aí coloca nas creches, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, já está na creche, e a criança nem sabe o que é a natureza. Porque o papai e a mamãe não tem tempo para viajar, para passear pelos matas, pelas florestas, para ensinar para as crianças o ar puro, a natureza, as estrelas no céu. O papai e a mamãe não tem tempo. Aí tem que jogar nas costas dos professores, né? Com 3 anos de idade, cheio de creche aí, com essa palhaçada. Isso tem que mudar. A fauna e a flora. Quem tem que apresentar primeiro para a criança é o pai e a mãe. A fauna e a flora, a natureza que nos dá vida, que nos dá alimento. Cabe ao pai e à mãe explicar isso. E as crianças, aos 7 para os 8 anos, aí sim, ir para a escola. Aí preparar boas escolas, ou pelo governo, ou pelo privado, aí é onde cada um der conta. Se o governo continuar der conta, põe lá a escola. Se não, vai pelo privado mesmo, que aí nós temos que unir. Professor, tem que acabar com essa separação, que escola privada é melhor que escola pública. Isso é mentira, tá? Escola privada não é melhor do que escola pública. Isso é mentira. A escola privada só é muito difícil ter greve, igual tem na escola pública. Essa é a diferença. Mas as escolas públicas são maravilhosas. Tem muita gente boa, com coração enorme, querendo ensinar. As escolas públicas, mesmo com seus prédios mal construídos, porque eles gastam uma fortuna no roubo dos que estudou, se tornou engenheiro, cria projeto caro para roubar do governo, com superfaturamento e grandes empresas, dos alunos que passou pela escola para ser corrupto. Aí constrói, se tornam engenheiros, estudou bastante e vai ser um engenheiro corrupto, ladrão, e vai explorar o sistema. Você pode ver aí as grandes construtoras que caiu aí já nas lava-jato da vida, nas CPI da vida, não é de hoje, já desde muito tempo atrás. Essa CPI nunca adiantou nada, muito pouco. A lava-jato foi a que mais ou menos ajudou. Então, ele estudou, passou pela escola, e muitos dele batizou nas águas e é ladrão corrupto no sistema. Estudou engenharia, estudou direito, estudou medicina, tá cheio de médico que estudou e é ladrão do sistema. Tem hospital, rouba no governo, no público, para levar para o hospital dele. Isso eu te garanto, não tenho medo nenhum de falar isso. E passou pela mão dos professores, e os professores falaram, seja honesto. E o cara cresceu e se tornou um corrupto. Então, cabe ao professor apenas dar o caminho. Agora, caminhar tem que ser você, tem que ser eu. Nós não podemos ser juízes. Devemos só apenas ensinar o caminho. Cabe aí o resto ensinar, ok? Termino por aqui. O tema professor. Então, nós não temos a história de quem foi o primeiro professor na face da Terra. Mas o primeiro professor na face da Terra foi perfeito. Perfeito. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, décimo foram perfeitos. Mas aí depois, a humanidade foi se dividindo e hoje os professores é uma lástima de arrogância. É uma lástima de imperfeição. Então, professor,
Quer o meu respeito? Quer o meu carinho? Vem comigo, vamos aprender de novo, tudo de novo, porque eu também estou aprendendo. Eu sou um grande aluno hoje na escola da vida. Eu acho lindo o marketing. Se fosse para me voltar para a escola hoje, eu ia fazer marketing, porque eu gosto de marketing. E se eu tivesse dinheiro, eu nem ia, se eu tivesse a habilidade de ganhar dinheiro, eu ia ter uma agência de publicidade sem estudar, porque é lindo, é bonito. Eu nem precisava estudar, porque eu tenho esse dom. Só que eu não sei fazer o dinheiro triplicar. Sou lento nisso. Se eu fosse bom nisso, eu tava com a sociedade alternativa em todo o Brasil. Tinha outdoor por toda a cidade de Goiânia falando de uma sociedade alternativa e dos temas que eu estou falando já há vários tempos. E desse tema de hoje, do professor. Porque se eu tenho verba, vocês não têm noção do que eu ia fazer nesse Brasil. Eu ia fazer um barulho muito maior do que eu faço sem verba, porque eu faço um barulho pelas ruas de Goiânia. E eu estou nas redes sociais, cada dia com um tema diferente para tentar te acordar, despertar. E você, professor, é um dos pilares dessa nova sociedade, dessa sociedade alternativa. Só que você vai ter que aprender. Sem filosofia, sem teologia. Ninguém filosofando. Ninguém com essa teologia errante. Mas você, professor, é a joia rara que eu estou procurando. Você, professor, é a obra-prima nas mãos de meu pai. Você, professor, tem que aprender a ser o símbolo da humildade na face da terra, nas escolas da vida. Você tem que aprender a moldar a grande ferramenta que você tem, que chama-se ser humano. Você, professor, tem a capacidade de mudar o rumo da nossa história. Você, professor, tem a capacidade de trazer a verdadeira história da humanidade para cada um de nós e ensinar lá na primeira série, no português, na hora de aprender a ensinar o ABCD, você falar da história da humanidade, para quando ela chegar aos 14 anos, ela conhecer o ABCD com a história da humanidade. Você, professor. Você, professor. Eu bato palmas. Se eu tivesse com o chapéu aqui, vou colocar o boné. Eu bato palmas para você, professor. Eu tiro o chapéu para você, professor. Para você, técnico de futebol, técnico de esporte. Para você, engenheiro mecânico. Eu tiro o chapéu para você, cientista. Mas eu digo, eu coloco o chapéu de volta por causa da tua arrogância. Por causa da tua arrogância e achar que sabe tudo e não sabe de nada. Ouça aquela música do Raul Seixas. O dia em que a Terra parou. Ouça essa música do início ao fim. O dia em que a Terra parou. Ouça essa música e entenda cada tema que ela quer dizer. E nela, ela vai falar de você, professor. Vai lá ouvir. O dia em que a Terra parou, porque eu continuo tirando o chapéu para você. Porque eu te amo, professor. Eu tenho saudade de eu queria ter condições de ter um reencontro até com os professores da minha época que foi vivo. Tenho esse pensamento na cabeça. Mas a lentidão é muito grande. O meu agir ainda é lento. Então, professor, volte ao primeiro amor. Volte para o tempo das cavernas. Volte para o homem de Neandertal. Volte para os dinossauros.
para que você possa se tornar um perfeito Adão e Eva. Um perfeito Adão e Eva, homem e mulher. Homem e mulher, volte ao primeiro amor, para que nós possamos urgentemente salvar a nova geração para construir o reino milenar da paz. Eu e meu pai precisamos de você, professor. Basta aprender a usar a humildade. E nós estamos aqui de braços abertos para receber cada um de vocês, sem forçar você a vir. Venha com liberdade, porque nós estamos de volta ao planeta Terra para continuar a história da humanidade, para a evolução humana. Ok? Um abraço e, por favor, você Laerte, Maurício, discípulo do Atlético, para vocês, ajuda, não a mim, ajude a meu Pai, que está no céu, mas já está aqui na terra, querendo um mundo melhor, uma humanidade melhor. Para isso, ajuda, compartilha, espalha esse vídeo, que é um negócio que eu nem gosto de ficar pedindo, esse negócio de se quiser compartilhar. Mas nós queremos salvar a nova geração, porque a velharada não me interessa. Wakeboard, e até eu faço parte dessa velharada, tá bom? Então, para os professores, nós estamos procurando os professores de verdade que quer aprender a ensinar. Olha só, ia até me esquecendo. A psicologia e psiquiatria estão doentes, não pode ajudar. E os professores de psicologia e psiquiatria estão piores, porque eles é que formam esse bando de inútil na psicologia e na psiquiatria. Tem muita gente doente precisando de ajuda. Tem muita gente doente numa batalha espiritual. E a psiquiatria e a psicologia não conseguem ajudar, até porque eles estão doentes igual os doentes. Wakeboard! Wakeboard Goiânia! Wakeboard Goiás! Wakeboard Brasil! A nova teologia. Eu sou o professor de uma nova teologia. Eu sou um professor de uma nova teologia. Fuja da velha teologia, fuja da filosofia e entra para dentro da nova teologia, para que nós possamos levar ela com a história de Israel para as novas gerações. Vai começar a contar a história da humanidade e de onde que a humanidade veio. A história já está por aí. Wakeboard! Um abraço. Meu nome é Nelson Ferreira da Costa e eu sou o professor em teologia. Não sou mestre de nada, mas eu sou professor em teologia. Então, nós estamos aqui agora encerrando este momento, porque o tema de hoje, a você, Liebet, que acabou de entrar, o tema de hoje nós falamos sobre o professor. E é o professor que nós queremos alcançar. É o professor aquele que educa nossas crianças nas salas de aula. É esses que nós precisamos alcançar para que eles parem de enganar as nossas crianças com suas mentiras. Você, professor, Wakeboard. Então, um abraço do tamanho do Nelson Costa, porque eu sou a nova teologia e eu sou o professor em teologia aqui em Goiânia. Por isso eu sempre digo, Wakeboard Goiânia, Wakeboard Goiás, Wakeboard Brasil, Wakeboard Planeta Terra, a nova teologia já está no ar. Então, vem com a gente, ouça e tente entender. E se der, vai lá ouvir aquela música, o dia em que a Terra parou. Falta pouco. Wakeboard!
Um abraço do tamanho do meu coração. Eu amo todos vocês porque eu sou puro amor. E aqui eu estou. Wake Bar. Wake Bar. E amanhã eu devo voltar, se der tudo certo, às 8 horas da noite eu vou postar. Eu vou falar de um tema amanhã, de outro tema amanhã, que essa semana eu quero falar nos 3 temas, se der tudo certo. Eu vou falar de 3 temas e a semana que vem eu vou falar de um tema que estão ouvindo muito falar aí e eu vou convidar você a participar com a gente. Semana que vem. Mas essa semana eu ainda vou falar mais 2 vezes. Amanhã eu vou falar, se der tudo certo, amanhã às 8 horas eu estarei aqui no Bate-Canal do Facebook. Wake Bar, um abraço. Wake Bar. A Sociedade Alternativa e a Nova Teologia sou eu. Wake.